Boa tarde, Jean. Que bom tê-lo Boa aqui. tarde. Jean Menezes, a gente já estamos marcando muitos encontros, que isso é bom, no caso. Né? É bom, tá? É bom. Hoje a gente vai tratar uma sequência, né, do... A gente chamou de curso, mas aí curso é uma coisa muito acadêmica, né? Na realidade são encontros mesmos, né? Nós chamamos essa série de primeiros tropeços, né? Que é muito uma alusão àquela ideia dos primeiros passos, né? Como se a gente ensinasse as pessoas a caminhar. E a ideia é justamente ao contrário, né? As pessoas caminham também caindo, tropeçando, né? Conduzindo um pouco esses processos da própria vida, né? Hoje a gente fez um card comemorativo da TV A Comuna aqui no YouTube, né? Com a programação, estamos divulgando nas redes sociais, um pouco para a gente ter uma noção de um grau de publicações que a gente já fez. Todo esse material está disponível nas redes sociais, no próprio canal do YouTube. Vocês podem acessar, né? E dizer que essa é uma programação da TV A Comuna, mas acontece de forma simultânea. Também passa no Facebook da revista Pasquinage, saiu agora a edição de número 26, é uma revista mensal aí de 220 páginas, e na próxima não vai ter artigo do Jean também, já vou pegar alguma coisa dele lá para colocar. Tem também a revista de crítica social A Comuna, que é um pouco isso faz parte de um projeto editorial e político, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente pede para as pessoas se inscreverem, né? Acompanhar a programação, ver tanto no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, aonde é transmitido. O canal tem um compromisso de combate à fake news. A fake news não somente desinforma, mas mata, né? E nós convidamos também as pessoas a acompanhar o resto das programações. Sempre nós temos aí nas terças-feiras Qual é o Rumo. Na quinta-feira temos o programa Papo de Classe e Papo de Luta, e na quarta-feira temos o programa A Topeira, né? Toda a produção fica disponível no site, né? Então vocês podem acessar lá nas playlists do canal aqui da TV A Comum, né? Então é importante também que as pessoas compartilhem, né? E também todos os programas nós prestamos a nossa solidariedade aos profissionais da saúde, do SUS, sem os trabalhadores da saúde, a pandemia, o pandemônio da própria pandemia estaria num patamar muito mais agressivo, né? Então vamos lá, Jean. Vamos nessa. Boa Hoje tarde, a gente Luana. vai tratar o que é o modo de produção, né? Isso. Primeiro, agradecer de novo a presença aqui, mesmo essa proposta, né, de série de lives, barra curso, não sei se contrário, mas enfim, para poder discutir assuntos iniciais, né, extremamente importantes para poder entender esse mundo que nós vivemos, né? E na tradição marxista, tradição sempre aqui falando, né, algo bastante genérico, bastante amplo, né, tem de tudo um pouco nessa tradição marxista, que reivindica o pensamento do Marx, né, dos revolucionários que compõem a história do movimento operário, sobretudo depois do Marx, né, em diante, e são alguns conceitos básicos importantes. A gente chama de conceitos básicos, mas de básico não tem nada, né? Agora, como são os primeiros tropeços, como o Ivan falou, né? Então, são algumas palavras, né? Uma introdução, na realidade. Eu fiquei com a tarefa hoje aqui de falar sobre modos de produção, barra propriedade privada. Então, eu sistematizei aqui uma inferência a partir da propriedade privada, né? Por quê? Se nós pensarmos os modos de produção, enfim, eu deveria começar, pensando assim, uma gênese histórica, pelo modo de produção, sei lá, chamado de primitivo, né? Asiático, o antigo, né? Feudal, capitalista. Mas eu preferi fazer uma outra escolha, que é falar inicialmente sobre a propriedade privada, partindo do pressuposto de que a propriedade privada ela se apresenta para nós de uma forma bastante fetichizada, está aqui no nosso dia a dia, né? É uma realidade fenomênica. Muito bem.
quando nós colocamos aqui uma perspectiva de falar desses modos de produção, eu acredito que muitos de vocês devem pensar assim, mas qual foi o livro que o Marx escreveu sobre os modos, no plural, os modos de produção? Bom, Marx não escreveu nenhum livro sobre os modos de produção. Marx escreveu muito sobre o modo de produção capitalista, né? Mas já não é assim que aparece. Normalmente eu vejo falando do modo de produção primitivo, modo de produção asiático, modo de produção antigo, ou escravagista, né? O feudal, o capitalista, muitas vezes fala até do socialista e muitas vezes fala até do modo de produção comunista. Bom, enfim, o foco de estudos do Marx foi o modo de produção capitalista, né? E ele vai localizar alguns outros modos de produção na história, mas como ele mesmo diz, em linhas gerais, né? Isso é muito importante. Entretanto, não é isso que se sucedeu, não teve essa preocupação, por exemplo, da grande parte da tradição marxista, que apresentou de uma forma pretensamente sólida a existência em Marx, de forma exaustiva, acabada, elaborada, dos vários modos de produção. Se nós analisarmos, vai ter um momento aqui da minha exposição que eu vou tentar localizar os textos do Marx, que vai falar sobre modos de produção, ou ainda, quando não tinha essa categoria, acho que ainda muito clara, esclarecida, mas as relações sociais de produção, né? A gente vai ver que isso está muito esparramado, se a gente pensar em relação aos modos que precederam a sociedade, os modos de produção que precederam a sociedade capitalista. Vou tentar colocar aqui, então, algumas palavras nesse sentido. Essa leitura engessada, que vem, sobretudo, da União Soviética, burocratizada, ela cria uma ideia de que a história necessariamente segue uma linearidade, de que a história da humanidade é marcada por uma série de etapas linearmente construídas e que, em relação uma à outra, elas vão se constituindo necessariamente, primeiro o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, e até chegar, supostamente, né, foi o que aconteceu, decretar que a União Soviética tinha atingido o socialismo. E não parou por aí, numa canetada também, a burocracia soviética decreta, portanto, que a União Soviética tinha atingido o comunismo. Bom, nada disso é real, isso são equívocos tremendos. Mas por que eu estou gastando esse tempo valioso de uma curta live se isso não é real? Isso é tratado como real, como factual, né? E a gente vou tentar demonstrar aqui que não é bem assim que acontece, né? Mas esse é um segundo momento, né? Então eu queria aqui falar inicialmente, retomar aqui a ideia de propriedade privada, porque ela vai nos levar a entender esses modos de produção. Tudo bem? Então, nesse sentido, quando nós falamos no nosso senso comum, no sentido, no senso geral, no cotidiano, nós falamos propriedade e ainda propriedade privada, nós nos referimos muitas vezes à caneta, o lápis, o celular, enfim, uma geladeira, uma casa, etc. Tá, nos dias de hoje, isso é um tipo de propriedade, né? Inclusive uma propriedade privada. Só que não é esse tipo de propriedade que o Marx está fazendo uma análise aqui, prioritariamente, né? Ele considera tudo isso, mas ele está fazendo uma análise de outro tipo de propriedade, né? Entretanto, isso fica bastante mistificado para nós, né? Muitas vezes se diz o seguinte: os comunistas são contra a propriedade privada. Está correto. Que tipo de propriedade privada? Né? Que tipo de propriedade? As propriedades são todas iguais? Não são todas iguais. Vou tentar colocar de alguma forma. Nesse sentido, eu peço licença para fazer uma pequena leitura, onde, por exemplo, a ideia de propriedade aparece de uma forma bastante genérica, bastante geral, fetichizada, digo eu aqui, mas, entretanto, com força de lei, né? Me refiro aqui à Constituição de 88, né, 1988. Lá no seu artigo 5º, a Constituição vai trazer uma série de incisos, né, que literalmente está colocando aqui os pressupostos, os fundamentos, né, da Constituição, ou seja, a lei vai dizer que é propriedade. Se a gente pensarmos aqui no item 22, diz o seguinte, só para poder fazer uma anunciação do capítulo, do artigo 5º, né? Diz assim o artigo 5º: todos são iguais perante a lei. A gente ouve muito isso, né? Mesmo que não leiamos necessariamente a Constituição, mas todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí são vários termos, né? Eu queria fazer a leitura desse item 22, que diz o seguinte: é garantido o direito de propriedade, ponto e vírgula. 23. A propriedade atenderá à sua função social,
ponto e vírgula, e aí vai colocando uma série de fundamentos, né, desse princípio da igualdade perante a lei. Né? Então, isso aqui é uma carta constitucional. Né? Fazendo uma leitura rápida, só para dizer o seguinte: estamos partindo, então, de uma realidade empírica. Né? Um texto que não é literalmente apenas um texto, é um texto de lei. Né? Ou seja, é uma lei com um texto aí expressa. E qual é a explicação do que é a propriedade diante da lei? Eu acabei de ler para vocês, não tem nenhuma explicação do que é a propriedade. É posto, é colocado. Né? Nós chamamos isso de direito positivo. Né? Ou seja, está colocado, não tem uma preocupação de explicar o que é a propriedade. É verdade que em outros artigos continuarão tratando da propriedade privada, seja propriedade móvel ou imóvel, né? Mas ainda assim a explicação é definidora quando aparece alguma coisa, sobretudo em outro conjunto de leis, que é o Código Civil. Né? Eu não vou fazer a leitura aqui constante para vocês, porque o tempo vai ficar muito curto. Mas no Código Civil, a última versão dele, o upgrade de 2002, né, vai tratar também da propriedade. Né? Propriedade móvel, imóvel, enfim. Mas não explica o que é a propriedade. Parte-se de um fato imposto, dado, né, de que a propriedade existe e ela faz parte, em relação aos direitos, ela faz parte dos direitos inalienáveis dos seres humanos. Né? Então, nesse sentido, a propriedade, né, privada, ela não é explicada pela lei. Isso eu estou pegando aqui um texto recente da história, no caso brasileiro, de 88, e é a Constituição exaltada por grande parte da esquerda, etc. e tal. É uma Constituição, como as outras constituições também, tratam da manutenção, de garantir o direito da propriedade privada. Né? Essa função social da propriedade vem depois, nem sempre teve isso na Constituição brasileira. Mas não quero fazer aqui uma aula de direito constitucional, mas simplesmente partimos de uma realidade filomênica. Estou partindo do pressuposto. Está passando um caminhão aqui, um carro da Drogaria São Paulo. Deve estar atrapalhando vocês aí. Estou partindo aqui de alguma referência real, factual, que trata da propriedade, mas não está preocupado, né, em explicar o que é a propriedade, os vários tipos de propriedade, e muito menos ainda o surgimento dessa propriedade. Aí nós temos uma leitura bastante geral, de senso comum, não pejorativando, mas no sentido de senso geral, de que propriedade são as coisas que são minhas e não são suas. Está correto, realmente. Né? Ou seja, no primeiro momento, para um primeiro momento, propriedade é isso mesmo, né? Eu privo as outras pessoas de ter acesso a uma coisa que é minha. Né? Bom, mas isso tudo é uma explicação muito comum e muito fetichizada. Ela é insuficiente para explicar o que de fato é propriedade privada. Né? Outros vão dizer, todo tipo de propriedade é uma desgraça para a humanidade. Também eu acho que não é por aí. Mas o fato é um senso geral. Né? Nós falamos de propriedade, nós queremos propriedade. Né? Propriedade que nós acessamos através do nosso poder de compra, vamos chamar assim. Né? Ou seja, eu trabalho, vendo força de trabalho, eu recebo um salário. Né? Com esse salário, eu me realizo comprando as minhas coisinhas, e as minhas coisinhas, né? Não são as nossas coisinhas, são as minhas coisinhas. Isso é um tipo de propriedade, é verdade, mas a gente precisa entender melhor a fundamentação da propriedade privada para entendermos e fazermos uma distinção entre a propriedade privada dos meios de produção. Né? Bom, enfim, então é um longo caminho, Nós falamos no dia a dia, nossa, eu preciso possuir as coisas, né? Olha, eu quero ter uma série de bens, né? E muitas vezes isso é, para alguns moralistas, é até condenado. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que propriedade, o que é propriedade, a resposta para isso está muito mais embaixo. A gente não vai encontrar aqui na casca do ovo, no fenômeno, no dia a dia, simplesmente. Né? A gente precisa fazer um movimento histórico muito grande. E acessar o conhecimento historicamente acumulado é fundamental, né, para que a gente tenha acesso a isso. Marx não está preocupado em falar de todas as formas de propriedade. Se a gente pensar, sei lá, da Lucy, ou ainda, né, se a gente pensar os primeiros australopitecos, né, até os hominídeos, enfim, essa preocupação não é a preocupação do Marx. Né? Agora, entender como se fundamenta, né, a propriedade privada dos meios de produção, isso sim é a preocupação central do Marx. Né? Então, vou tentar aqui colocar alguns elementos. Então, dessa explicação mais simples, a gente encontra no dia a dia, na fila da padaria, na fila da lotérica, né? Ou seja, a propriedade, né? Propriedade privada. Tem muita história por trás dessa expressão muito banal, aparentemente banal. Muitas outras formas de explicar.
Na sociedade que nós vivemos, é comum, não é absoluto isso, mas é comum a gente pensar que, olha, eu tenho as coisas, eu terei propriedade sobre as coisas, se eu trabalhar muito, se eu me esforçar muito. Aí, se eu trabalhar bastante, eu terei minhas coisinhas, as minhas propriedades, os meus bens. Vamos lá. Tá, essa é a forma mais geral. Se a gente pensar, nem sei que a propriedade privada é muito mais antiga do que a gente pode imaginar, muito mais antiga, né, em relação até à sociedade capitalista, é pertinente pensarmos que outras formas de explicar a origem da propriedade existiram. Né? Observe, eu disse agora, outras formas de explicar a origem da propriedade. Esta não é a visão corriqueira nos dias de hoje, explicar a origem da propriedade. A propriedade é colocada como um fato dado, abraça-se a definição, né, que ela a ideia, o pressuposto que ela existe, defendemos ela com unhas e dentes. Não se discute o que é a propriedade privada, muito menos quais os fundamentos históricos, como é que surgiu a propriedade privada. Né? Durante muito tempo na história, eu vou fazer escolhas aqui, por favor, né, mas durante muito tempo da história, pelo menos do início da sociedade capitalista, se preocupou em explicar a origem da propriedade. Né? Se nós pensarmos no finalzinho da Idade Média, para quem não lembra aí, né, Idade Média é um período da história, né, que aconteceu, foi classificado na Europa, né? Se a gente pensar século XV, século XVI, e retroagindo até um pouco mais, a gente tem explicações de que a origem da propriedade é divina. Portanto, os donos de propriedade são abençoados por Deus, né? E são donos da propriedade porque assim Deus quis. Para não ficar dúvida, vai de novo, eu sempre falo e cito esse filósofo, o Agostinho, santo, para quem fosse acreditar nisso, né? Mas o Agostinho de Hipona, né? Ele vai, na sua autobiografia, falar muito bem das funções das classes sociais. Né? O nobre é nobre porque assim Deus quis, né? O clérigo é a mesma coisa e o servo é a mesma coisa. Vai contestar a ordem de Deus? Se as terras, a propriedade da terra pertence ao rei, é porque assim Deus quis. Né? Essa visão ela vai existir durante muito tempo na história do mundo ocidental, vai marcar a formação e criação dos Estados Nacionais na Europa, na Inglaterra, na França. E é claro que vai ter lá os seus pensadores, seus intelectuais, que vão buscar dar sustentação a essa ideia da origem divina do poder do rei. E é claro, o poder em relação às propriedades. Né? No caso, pensando na principal delas nesse momento, a terra. A gente tem Jean Baudin, Robert Filme, enfim, são vários filósofos, pensadores desse momento que vão buscar legitimar o poder do rei de acordo com as sagradas escrituras. Eu pensando no Jean Baudin, mas pensamos principalmente no Robert Filme, que é um pensador também que vai defender a origem divina do poder da realeza sobre as coisas, e quando eu digo as coisas, eu digo a terra principalmente, mas tudo que está também em relação, que está sobre a terra. Um autor do final do século XVII, muito importante, e não é só um autor, né? Esses pensadores são militantes também, um intelectual que marca a tradição que nós chamamos hoje de iluminismo, tem o seu apogeu no século XVIII, mas finalzinho do século XVII, esses pensadores, até um pouco antes, já existiam. No final do século XVII, nós temos um pensador muito importante, que eu queria fazer referência aqui, que vai fazer críticas, inclusive, ao filme, né, o filme que eu acabei de citar agora aqui, que é o John Locke. Sir John Locke. O John Locke. O Locke é bastante conhecido por alguns textos sobre epistemologia, né, por ser um representante do pensamento empirista. Isso de verdade é muito importante. Existe um texto do John Locke, que eu queria fazer referência aqui, que é muito importante para a gente entender a propriedade privada. Pelo menos uma forma, tentativa de explicar, buscou explicar, né, supostamente, a origem da propriedade privada. Enquanto os pensadores que defendiam a tese de que a propriedade privada pertencia ao rei, e pertencia ao rei porque assim Deus quis, porque nessa leitura Deus fez o mundo e deu para Adão, Eva, né, o mundo para que eles vivessem da melhor forma possível. Né? Os descendentes de Adão, eu não sei se estou sendo muito específico aqui, mas daí vocês façam perguntas depois. Né? Essa tese adâmica do poder. Né? Ou seja, os reis seriam descendentes de Adão, né, e que literalmente seriam então os herdeiros legítimos do poder sobre todas as coisas. Bom, isso vai ser contestado pelo John Locke. Né? Então, observa, John Locke, ele já está num momento
na entrada do século XVIII, né, finalzinho do século XVII, e o Locke vai escrever um texto muito importante que se chama, em português, Dois Tratados sobre o Governo Civil, sobre o governo, né? O segundo tratado é sobre o governo civil, o primeiro tratado é um livro só, mas dividido em duas partes. A primeira parte vai criticar essa ideia de que a origem da propriedade é divina e pertence ao rei. Cabe ao súdito respeitar e servir o rei, o milord, né? Bom, o John Locke ele vai dizer o seguinte, olha, Deus existe, né? Deus é muito importante, lembrando, o Locke tem influência calvinista, uma outra formação, só que a explicação que o Locke vai dar é extremamente importante nesse período histórico da construção da propriedade, da sociedade burguesa, né? Busca legitimar a existência do Estado em outros parâmetros e, é claro, a propriedade privada. Vou tentar ser mais rápido aqui nessa parte. Para quem quiser e quem se interessa muito no assunto, espero que vocês se interessem, nós temos ali no final do século XVII já uma explicação que atende os interesses da nova classe social que vinha se formando, que é a burguesia, escrita e proposta ali por Locke. Se a gente pensar capítulo 5 do segundo tratado sobre o governo civil, né, Locke vai explicar o que é a propriedade, né? Ele vai fazer uma distinção muito grande. Vou tentar ser mais rápido no Locke, porque é extremamente importante a gente conhecer um pouquinho, que seja, desses pensadores fundamentais, os fundamentos da construção da modernidade burguesa. E um dos pilares centrais é justamente o conceito de propriedade. E observem que há uma explicação, não simplesmente está dada a propriedade. Existia uma explicação da origem da propriedade divina que não contemplava a sociedade burguesa que buscava a sua ascensão ao poder, né? É claro que então, os intelectuais da burguesia, nesse processo de constituição do projeto da modernidade, também terão aos seus tratados com outras fundamentações, mesmo que teísta, né? Literalmente, John Locke diz, olha, a origem da propriedade, dizem, ele está fazendo uma crítica a Robert Filmer, né? E na realidade ele está dizendo o seguinte, os monarquistas, os pensadores do absolutismo, né, buscam justificar a origem da propriedade privada através das Sagradas Escrituras. Que o rei, como eu disse, é um herdeiro de Adão e Eva, um herdeiro dos grandes patriarcas, e, portanto, cabe a nós respeitar isso e ele ser o seu súdito, né? E ele, nosso suzerano. Isso vai ser contestado pelo Locke, né? E olha que, assim, um tratado gigantesco, né? Muito diferente do pensamento burguês no período reacionário no qual nós vivemos. Aqui a gente está vivendo um momento de ascensão da burguesia, né? Um momento extremamente revolucionário em relação à elite feudal, à nobreza feudal. Então, o Locke vai dizer o seguinte, né? Eu vou tentar resumir esse capítulo do Locke, sobre a propriedade, capítulo 5. Não foi assim que aconteceu, né? Ele vai criar uma série de alegorias, não vou entrar no detalhe da análise do Locke, mas, ou seja, a propriedade privada não foi simplesmente uma herança deixada, né? Uma dádiva a Adão, né? Que, em relação aos seus primogênitos, né? Deixou para os patriarcas que eram depois. Ele vai dizer o seguinte, Locke, o homem vivia no estado de natureza, e nesse estado de natureza, né, criado por Deus, Deus deu tudo para os homens, independente de quem é esse homem, né, nesse termo mesmo, só homem mesmo, né, hoje talvez sabemos, é homem e mulher, mas ele refere assim mesmo ao homem, e ele não disse isso ou aquilo pertence a mais a um grupo ou outro grupo. Deus deu tudo para nós. Além de dar as coisas que estão na terra, as coisas naturais, Deus também deu uma coisa muito importante para o homem, que é a razão. E no uso da razão, dada por Deus, porque observe que a origem da razão para o Locke tem origem divina, é uma dádiva, ou seja, a coisa dada por Deus, né? Não os vários, mas por Deus. E no uso dessa razão, o homem melhor aproveita aquilo que está na natureza também dada por Deus. Então, observe que tem uma questão moral aqui muito importante, né? O Locke vai dizer que existem dois tipos de propriedade. As propriedades comunais, as terras comuns, né? Tudo que Deus fez está lá para o nosso uso, né? Ilimitado, desde que a gente não estrague. Claro, estou usando aqui com as palavras. E tem um outro tipo de propriedade, que não é necessariamente natural, mas é uma propriedade criada pelo homem no uso de algo que Deus deu a ele, que é a razão, que através do trabalho, olha que interessante isso aqui,
trabalho. Através do trabalho, ele vai edificar. Só que o Locke vai dizer, existe um problema muito sério. Nem todos os homens são pios. O ímpio também vive, né, nesse mundo dos homens. O impuro, o não virtuoso. Nem todos os homens são virtuosos. E o não virtuoso vai buscar se aproveitar do trabalho, do fruto do trabalho do homem virtuoso. Observe o seguinte, a gente já está falando de propriedade privada aqui, né? Ou seja, o homem, Locke, com o uso da razão dada por Deus, né, ele vai administrar as terras comunais no sentido de coletar, enfim, de ter acesso ao que naturalmente existe, né? E para aperfeiçoar essa produtividade, ele, através do trabalho, né, ele vai literalmente transformar essa natureza, isso é da minha parte, e vai criar a sua propriedade privada. A primeira propriedade privada para o Locke é o nosso próprio corpo, o nosso trabalho que é feito aí pelo nosso corpo, né? E disso todo aquilo que o trabalho originar é a propriedade privada, né? O problema é que o não virtuoso, né, vai entrar em conflito com o virtuoso que trabalha, né? Gente, vou fazer um parênteses rapidinho. Isso aqui vocês podem encontrar na leitura do Marx, lá no capítulo 24, assim chamada acumulação originária ou acumulação primitiva, né? É exatamente essa historieta, essa assim chamada acumulação originária, né, explicada pelos clássicos da filosofia moderna, né, ou seja, os iluministas, nesse sentido. Mas fechando o parênteses, só para localizar, né, uma antitese. Mas voltando no Locke, ou seja, então, através do nosso trabalho, nós produzimos nossa propriedade privada. Só que isso gera um estado de caos, um estado de guerra muito grande, né? E aí, então, os donos de propriedade, estou resumindo monstruosamente aqui, não só o capítulo 5º, mas várias partes ali do segundo tratado. O homem, dono de propriedade, e a expressão, não se assustem, né? Eu estou falando assim muito pausadamente, preocupado assim, em fazer bem entendido, porque são os primeiros tropecinhos, né? Então, eu vou devagar. O pessoal que já manja do assunto, depois a gente vai debater, enfim, tenham paciência aí. Então, observe que o Locke já usa uma expressão assim, ó, homens bons. Quem são os homens bons? Né? Ou poderíamos chamar hoje aqui os homens de bem. Os homens bons são os donos de propriedade. Olha que interessante. Os donos de propriedade são os pios, são os virtuosos, são aqueles que trabalham. E vai usar até a Bíblia para falar, é o fruto do suor da sua testa. Né? Ou seja, e não no sentido condenatório, etc., mas no sentido virtuoso. Né? Observe que isso tem muito a ver com a lógica do pensamento calvinista. Não vou entrar nisso aqui, mas é muito importante considerar pelo menos isso. Então, nesse sentido, para acabar com o estado de caos, estado de guerra, que significa a invasão, na leitura lockeana, da propriedade privada, a usurpação da propriedade privada por outrem, como ele fala bastante, outrem vai chegar aqui, vai tomar tudo, né, pelo uso da força. Né? Para garantir a manutenção e a proteção da propriedade privada, os homens bons, mais uma vez, os donos de propriedade privada, os homens bons, criaram uma comunidade política, e evidente, vou resumir aqui, criaram um Estado. E a função central do Estado, ele vai, claro, especificar isso muito melhor nas suas mais de 400 páginas, mas a função central do Estado, a prioritária função do Estado, é por isso que o Estado é criado, é garantir a propriedade privada, é proteger a propriedade privada dos homens bons. É para isso que a comunidade política se reuniu, é para isso que a comunidade política desenvolveu o Estado. Né? Então, nesse sentido, a explicação aqui, para dar continuidade, a explicação do Locke é que a origem da propriedade privada, olha só, ela é fruto do trabalho humano, que é um servo de Deus. O grande juiz, ele fala, o grande juiz. Existe a propriedade comunal para o Locke, e é claro, ele está tentando explicar um outro tipo de propriedade que veio depois, que é a propriedade privada. Beleza? Tudo bem? Isso aqui é muito importante. Essa é uma explicação, não é a explicação do Marx, não. Marx está criticando esse tipo de explicação, mas é importante a gente ter um mínimo de acesso como que os pensadores da própria burguesia explicavam a propriedade privada. Observe que aqui há uma preocupação em explicar a origem da coisa, os fundamentos, né, da propriedade privada. E não só da propriedade privada, mas também do Estado. Então, olha, é John Locke. Esquece todos os marxistas por enquanto. Na tradição liberal, né, empirista, da burguesia do século XVII, finalzinho do século XVII, caso de John Locke, a propriedade privada é criada, ou seja, tem uma visão romântica, né, moral, é criada pelos homens bons, que trabalham e criam propriedade privada. Ele considera que existe sim a propriedade comunal,
Mas existe um limite da natureza, da propriedade natural, ou vamos chamar assim, propriedade comunal. A propriedade privada, ela tem uma possibilidade de aperfeiçoamento e aumentar essa produtividade, o que traria mais bens para o seu, chamado assim, proprietário. Bom, essa é uma visão que o Marx chama de visão idílica da origem da acumulação primitiva, que eles assim chamavam, né? Mas essa é a visão do Locke. Muito bem, isso é muito importante, porque a gente está falando aqui do Locke, rapidamente, de um burguês, de um pensador, de um intelectual, né, da burguesia, que não é só um pensador, é um pensador da burguesia que age e ajuda a fazer, por exemplo, a primeira revolução burguesa na Inglaterra, que é a revolução chamada de Gloriosa, de 1688, né? Que olha para os Estados Unidos para pensar e escrever, inclusive, o tratado sobre o governo civil, como deveria ser, uma crítica à monarquia. É uma crítica àquela monarquia absolutista, né? E também, é claro, uma forma de fundamentar a existência da propriedade privada. Claro, estou falando muito rápido, tem que parar aqui porque o tempo não permite. Mas é importante entender que a própria burguesia, no caso de John Locke, vai também explicar. E vai explicar de uma forma muito mais substancial do que uma mera definição legislativa, como nós muitas vezes nos contentamos hoje, né? Mas não para por aí, nem todo mundo que fez... né? Eu poderia começar com Thomas Hobbes, mas eu estou escolhendo aqui, né? Depois, o Locke, ainda dentro dessa lógica de pensadores do iluminismo, lembra, gente, pensadores do iluminismo, que a gente estuda normalmente história e filosofia, são os intelectuais da burguesia em ascensão, né? Um desses intelectuais, partido de Genebra, é o Jean-Jacques Rousseau, que também vai tentar explicar a origem da propriedade privada. Só que, diferente do Locke, o Rousseau tem uma crítica. Ele identifica que os problemas sociais, com as minhas palavras, é claro, eles são exatamente o contrário do que ela estava falando. A propriedade privada, a criação da propriedade privada, é a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens, entre os seres humanos, entre os homens, né? Então, observa que o Rousseau também olha para a propriedade privada, mas ele não olha necessariamente para fazer o elogio, mas ele identifica que o problema está exatamente na criação da propriedade privada, né? E nesse caso específico, principalmente aqui, a propriedade privada da terra, né? Então, acho que, só para dizer, tem diferenças, né? Ou seja, o Rousseau é um pensador, né, sem romantismo, embora ele seja extremamente representante do romantismo, ainda está dentro daquele contexto da sociedade burguesa em ascensão, a sua fase, como Marx chamou, fase revolucionária. Revolucionária em perspectiva ao mundo feudal. Tranquilos? Isso é muito importante. Há uma preocupação em explicar. Agora, uma coisa em comum, ambos recorrem a alegorias. Tanto Thomas Hobbes, Locke, Rousseau tratam de alegorias, né? Em um tempo muito remoto, em um tempo imemorial, um tempo distante, existiu o estado de natureza. E no estado de natureza o homem... Isso é uma alegoria. É uma explicação? É uma explicação. Né? Mas a ideia é alegórica. É ideal. Né? E tem lá os seus pressupostos para se defender e sustentar de uma forma idealista. É claro que com o percorrer desse processo histórico, foi necessário chegar ao século XIX. Se nós pensarmos que ali no século XVII, de novo, Locke, eu vou retomar esses autores daqui a pouco, né? Locke tem uma explicação para a origem da propriedade privada e de como que se produz a riqueza, né? Ou não se produz, ou se oblitera o desenvolvimento, que é o estado de guerra. No século XVIII, nós temos outras explicações, como a dada por Rousseau, né, que busca, no seu ensaio acerca dos fundamentos, a origem e os fundamentos das desigualdades entre seres humanos, nome grandão, né? É o concurso de monografia que ele participou e tal. Você identifica ainda um estado de natureza, um estado natural, como esses dois, Hobbes e Locke também identificavam, só que o ponto de vista sobre a propriedade privada da terra é diferente desses autores que antecederam Rousseau, né? Isso é muito importante. Mas, século XVIII. Então, século XVII, século XVIII, foi necessário o século XIX, não por uma mística da pomba do Espírito Santo, mas por um acúmulo histórico, nada pré-ideado, nesse sentido geral, não há teleologia na história, né? Mas é no século XIX que as contradições daquelas formas de organizar a vida ficaram cada vez mais evidentes. Isso possibilita o desenvolvimento de ideias que não são necessariamente as ideias da burguesia revolucionária. Sabe por quê? Porque a partir do século XIX, a burguesia entra na sua fase
reacionária. Em outros momentos, para aqueles que acompanham a TV Comuna, já ouviram muitas pessoas aqui falando isso, né? Em dado momento da história da humanidade, a burguesia entra em uma fase reacionária. E, de novo, quem está falando isso para nós é o tio Marx, né? O Marx, ele vai dizer, olha, emblematicamente, 1848 marca, de fato, o início da reação burguesa, da sua fase reacionária. Quer dizer, então, quer dizer o quê? Quer dizer isso que eu estou dizendo agora. Que a burguesia teve sua fase revolucionária, extremamente importante, que estava comprometida em dar outras explicações para o mundo, diferente daquela que a intelectualidade medieval dava. Mesmo, quando eu digo medieval, mesmo até século XVII, século XVIII, pensar na França. Então, é uma nova forma, precisaria, ou seja, aquela forma de reproduzir a vida necessitava de outras formas de explicar e entender o que estava acontecendo. Era de interesse da classe burguesa. Agora, a partir de 1848, a burguesia, já no poder, seja na Inglaterra, já no século XVII, na França, século XVIII, no século XIX, 1848, século XIX, né, existe um evento muito importante na Europa que foi chamado assim, genericamente, de Primavera dos Povos. São as revoluções de 1848. Né? Emblematicamente na França, mas não só na França, na Prússia, né? Na Itália, na Áustria, enfim, mas sobretudo na França. Né? Fica emblemático que a partir dessa data, é um ponto de referência, foi em 2, 3 de janeiro de 1848, a burguesia passou... Não, é um processo longo. Observem as revoltas e a repressão dos trabalhadores de Lyon, a revolta dos Canis, as revoltas em Bordeaux dos trabalhadores e a repressão dos trabalhadores, mas é evidente que as revoltas de 1848, né, principalmente a jornada de junho, são extremamente emblemáticas da reação da burguesia. E nessa fase da reação da burguesia, não é mais interessante explicar a realidade, pelo contrário, é interessante mistificar a realidade. Tá? E autores como Thomas Malthus, que não deixa a gente mentir, o Marx vai fazer muitas críticas desses autores. E é claro que também, da vida no século XIX, se sintetiza no século XIX, outras possibilidades de explicação. Não porque a história estava esperando o Marx nascer, isso não existe, isso aí não existe. Né? Agora, todo aquele processo, né, de uma nova sociabilidade e as contradições dessa nova sociabilidade, que é a sociabilidade burguesa, o capitalismo, a sociedade de mercado, o capitalismo, né? Sociedade industrial avançadíssima, né? Dá espaço para o desenvolvimento e aperfeiçoamento, aprofundamento de novas ideias. Novas ideias. Ideias novas, radicalmente novas. Eu estou me referindo aqui ao socialismo utópico, mas principalmente aquilo que se convencionou chamar de socialismo científico. Né? Isso é problemático, mas é bem essa palavra. Uma outra forma de explicar o mundo. Outros fundamentos para explicar a propriedade privada, essas contradições da forma de organizar a vida e de produzir, com essa vida toda cheia de contradições. Eu estou falando aqui, claro, do nascimento paulatino, não é do dia para a noite, de uma perspectiva revolucionária de explicar tudo aquilo. Radicalmente diferente, inclusive, dos burgueses na sua fase revolucionária. Né? Bom, enfim, estou avançando um pouco aqui. Então, o desenvolvimento do pensamento do Marx, popularmente chamado de marxismo, ele não gostava dessa expressão, mas a gente não vai brigar contra essas coisas aqui. Né? Mas, ou seja, o que significa esse marxismo? Vamos aqui, eu gostaria de me deter ao pensamento do Marx, com todos os limites que me cabem. Né? Ou seja, o Marx e o Engels também, mas eu não trabalho com a ideia de que Marx e Engels é igual, isso não existe. Né? São duas psiques diferentes. Né? Concordavam muita coisa, também tinham um pensamento diferente. Mas, ou seja, esses revolucionários, emblematicamente Engels e Marx, mas, sobretudo, Marx, né, tem outras formas de explicar. Né? Isso é muito importante. Por quê? Se até o século XIX, início do século XIX, você tinha um elogio da sociedade burguesa, o elogio da propriedade privada, ou ainda a crítica à propriedade privada no Rousseau, só que, é claro, com outra ideia de revolução, enfim, que não é socialista, não tem nada a ver com isso, né? Mas com uma ideia de aperfeiçoar a sociedade, né? A ideia de perfectibilidade do Rousseau, não dá para entrar aqui, mas, enfim, ainda assim, uma espécie de reformação do que existia, né? Aperfeiçoar para não piorar mais, né? É claro que no século XIX as ideias elas são desenvolvidas de uma forma muito mais profunda e tem elementos históricos para isso ser possível, né? Então, nesse sentido, é muito interessante que a primeira crítica científica, depois a gente pode no debate explicar o que eu quero dizer com esse científico, tá bom? Vou explicar o que dá para pensar sobre isso. Mas essa perspectiva
que não era idealista e que criticava as perspectivas idealistas de explicar a origem da propriedade, a forma de produzir a vida, como se organizar nessa produção, para essa produção acontecer. Essas formas idealistas, elas tiveram um papel histórico importante, só que são superadas com o desenvolvimento da história, né? E é no século XIX que é possível avançar para além, inclusive do socialismo utópico, e dar explicações que visam uma fundamentação histórica, materialista, né? Os fundamentos materialistas da concepção de história, inaugurado ali por Marx e Engels. E aqui eu quero rapidamente fazer um parênteses muito importante, porque enquanto existia o elogio da propriedade privada, ou ainda a identificação do problema na propriedade privada, que você não Rousseau, quem primeiro vai fazer a crítica à economia política não é o Marx, não. É o Friedrich Engels, né? O Engels, ele vai escrever um texto muito importante, está disponível em português, tem novas traduções agora recentes no Brasil que eu estou ligado, que é, eles chamam de um esboço da crítica da economia política. É um texto bem carregado de moral, etc. e tal, é um texto de um jovem escrevendo, em 44, um texto, como Marx chamou de genial esboço, mas ele é genial esboço, porque coloca ali pela primeira vez críticas fundamentais aos fundamentos, desculpa a redundância, são críticas centrais, fundamentais em relação aos fundamentos da sociedade burguesa, inclusive da propriedade privada. Inclusive desvelando aquela ideia idílica de que a origem, os fundamentos da propriedade privada é porque um grupo lá atrás, em tempos remotos, trabalhou para Dedel de forma justa, com suor de sua testa. O Engels, Friedrich Engels, vai dizer, mentira. A origem da propriedade privada não tem nada de idílica, nada de romantizar uma realidade que é marcada por sangue, expropriação, mentiras, falcatruas, como se chama quando a gente falseia a mercadoria? Falsificações, história da ascensão da classe burguesa, da acumulação originária, como depois vai chamar Marx, ela não tem nada de idílico, que meus parentes lá atrás trabalharam para Dedel. Ou seja, é marcada literalmente por uma expropriação. É claro que Rousseau tem influência em toda a geração dos socialistas, mas eu estou falando de Engels e Marx e vai a anos-luz de distância do Rousseau. Claro, estão no século XIX, têm melhores condições de fazer essa análise, né? Então, a origem da propriedade privada já é tratada por Engels ali, de uma forma extremamente sofisticada para 1844, quando ainda eram só jovens, né? Foi publicado nos anais hispânico-alemães, e o Marx teve acesso a esse texto, né? E de fato, acho que esse texto é um dos elementos, nunca é só um, que aproxima Marx de Engels. Né? E esse esboço que Engels faz motiva Marx a estudar a economia política. Então isso é muito importante, não é para pagar tributo para Engels, etc. e tal, mas para pensarmos uma parceria de militância e estudo que surgiu ali e que vai se arrastar pela vida toda, seja até o início dos anos 80, com o fim do Marx, ou os anos 90, com o fim, com a morte, né, eu digo, do Engels. Então esses militantes são também autores e estão preocupados em entender o que está acontecendo. Ninguém nasce revolucionário nos anos 30, ou ainda 1818, no caso do Marx. Né? Se constrói, é um processo, né? É um processo gigantesco. E a questão que eu estou localizando aqui é que em 44 o Engels já faz uma crítica à economia política. Ele ainda chama de esboço, né? Marx vai chamar de genial. E, de fato, como a gente lê ainda aqui no século XXI, a gente vê que é, de fato, um esboço extremamente sofisticado. Né? E isso, então, nasce, então, aí uma preocupação do Marx em relação à propriedade privada. Agora, atenção. Eu disse agora, e repito, nasce em Marx uma preocupação com a crítica para a propriedade privada. Claro, entendendo isso na economia política, que era necessário entender a economia política ou a economia nacional para entender como é que funcionava a sociedade. Mas essa não é necessariamente a primeira preocupação do Marx com a propriedade, em relação à propriedade. Nós sabemos, é bastante emblemático, o caso da catação de lenha no Vale do Mosela, né, em que Marx, ainda jovem, tinha acabado de terminar a faculdade de Direito, teve motivos lá, ainda bem não virou professor universitário, teve que ganhar a vida lá e foi trabalhar no jornal, né, em Colônia, né, que é a Gazeta Renana, nós sabemos disso. Né? E nos anos de 40, 1842, 43, ele vai se deparar ali com algumas leis da dieta renana, na Assembleia, vamos chamar assim, então, uma lei, né, feita por uma Assembleia na Renânia, na região da Prússia, que proibia a catação de lenha. Olha que interessante isso aqui. Proibia a catação de lenha. Bom, essa nova lei
proibia os camponeses de pegarem a lenha, porque a lenha, a partir dessa dieta, desta lei, passou a ser considerada propriedade privada do dono daquela terra. A questão é que muitas dessas terras são terras comunais. A questão é que as terras comunais estavam sendo vendidas, compradas, né? E quem está administrando tudo isso? Quem está regendo isso? É a lei. Agora, atenção, eu comecei minha fala com a lei, quero de novo chamar a atenção para uma lei, né? Ou seja, a lei, a partir, né, de 42, proíbe a catação de lenha. Desde quando? Por quê? Não tem explicação. A lei não precisa explicar. Ela é posta. Cumpra-se. Mas se eu não vou cumprir, não cumprir tem consequências. Vai preso. No caso lá, condenado até um tempo de servidão para o dono da lenha morta. Agora, isso é uma lei extremamente reacionária. É uma lei que protege a propriedade privada. Agora, aquilo que é considerado a partir dessa dieta renana, propriedade privada, não era considerado propriedade privada. Era lenha do mato, lenha de pasto, que há milhares, centenas, perdão, de séculos, né, as pessoas catavam. Isso é conhecido como direito consuetudinário, né? Ou seja, é o direito transmitido de geração para geração desde tempos imemoriais. É um direito do trabalhador, do camponês, pegar lenha para se aquecer. A gente está falando da Renânia, região de vale, frio, falando de neve, né? Parte do que é hoje a Alemanha, pessoal. Né? Ou seja, a gente não está falando de interior do estado de São Paulo, Badibacite, 45 graus, maior parte do ano. Está falando de um lugar que, se não tiver lenha, você morre por hipotermia. Né? É um gênero de primeiríssima necessidade. Entretanto, a lei colocava, passou a ser posta a proibição da catação de lenha. Chamou a atenção do Marx. Então, eu diria que ali Marx começa a se preocupar com entender o que estava acontecendo, qual é a realidade. É o espírito absoluto que explica toda essa legislação, o Estado, etc. e tal, o desenvolvimento geral do espírito que explica, né? A propriedade privada, o Estado, perdão, o Estado é uma forma de garantir o bem-estar e o desenvolvimento da propriedade de todo mundo, e quem não tem propriedade nenhuma? Então Marx já começa a problematizar. Agora, atenção, Marx ali é um jovem, bebendo muito do idealismo ainda, né? É um processo histórico de constituição no Marx que normalmente a gente pensa e imagina hoje. Né? Então, a preocupação com a propriedade sempre marcou essa formação, a partir do momento, quero dizer, não sempre, mas a partir do momento, sobretudo ali nos inícios dos anos 40, marca a formação do Marx e as preocupações do Marx. O ensaio do Engels, que já fiz referência, que é de 44, isso potencializa. E não é à toa que em 44 o próprio Marx começa ali, de uma forma profunda, os seus estudos sobre a economia política. Isso vai dar vida a um texto muito importante. Tem várias traduções, edições aí e tal. Eu vou mostrar uma aqui que é bastante popular. Os manuscritos econômicos filosóficos. Isso aqui é da uma edição da Expressão Popular. Tem da Boitempo, tem de vários outros aí, tá bom? Essa aqui é a mais barata que eu conheço aqui e está bem acesso aí. Ah, mas quem gosta de ler no alemão aí, pega lá. A Mega lá tem de graça aí na internet em alemão. Estou falando uma que é de fácil acesso para todo mundo que está começando. Né? E aqui Marx vai se deter para dedéu sobre a propriedade privada. Né? Só que é um texto de rascunho, um texto que só ficamos sabendo que ele existia lá no século XX. Né? A questão é que o Marx se detém. Hoje nós temos condições de localizar aqui no Marx uma preocupação tremenda para falar sobre a propriedade privada. Sabe por quê? Porque a ideia de propriedade privada, como eu já falei, um pouquinho, era muito mistificada. Mas até mesmo os socialistas utópicos acreditavam, de uma forma mistificada, sobre a origem da propriedade privada. O socialismo utópico, falando aqui em linhas gerais, questão do tempo, acreditava que a propriedade privada é que dava vida ao trabalho alienado. E aqui em 44, Marx está estudando, mais uma vez, Marx não escreveu esse livro para ser publicado, a gente é enxerido aqui da história, isso aqui é estudo dele, tem até prefácio, tal, no sentido de organizar as ideias, esse aqui é um laboratório particular do Marx, somos enxeridos, ainda bem, né? E temos acesso a esse momento aqui, esses rascunhos importantes, ao meu juízo, absolutamente importantes do Marx, né? Na sua juventude, geracionalmente pensando, né? Eu trabalho com a ideia de recorte epistemológico, acho isso tragédia isso, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que em 44 Marx, né, ele está estudando, tentando se apropriar do pensamento da economia política, né? Continua tentando se apropriar do pensamento do Hegel de forma crítica, né? E sobretudo da economia política, sempre no sentido, aqui já tem aquela ideia de Aufhebung, aquela ideia de superar incorporando, enfim, subsunção, né? Ou seja, apropriar, criticando, mas apropriando-se e elevando, né? Enfim, não vou entrar nesse assunto aqui para não cair em germanismo.
Mas o que eu quero chamar a atenção é que aqui já tem uma preocupação muito grande de entender o meu interlocutor fazendo a crítica, e ao passo que faço a crítica, também vou construindo a minha concepção da coisa, ou do objeto, daquilo que eu estudo, do meu interlocutor. Isso já está acontecendo com Hegel, com Feuerbach, enfim, cada vez vai ficando mais intenso se pensar em 1844, 1846, 47. O que eu quero chamar a atenção é que Marx ele vai dizer, diferente dos socialistas utópicos, principalmente em relação ao Proudhon, que não é a propriedade privada que cria o trabalho alienado. Manuscrito terceiro aqui, para quem quiser localizar o que eu estou falando, tá? Mas é o contrário. É o trabalho alienado que contribui para a existência da propriedade privada. É claro que aqui é germe, a discussão está em germe, né? Isso vai ficar desdobrado no pensamento, nos estudos do Marx, com o decorrer da sua vida, dos seus estudos políticos, engajamento político, né? E é claro, quando a gente lê lá o capítulo 24 do Capital, só para não tem que ler só o capítulo 24, por favor, não se trata disso. Mas no capítulo 24, por exemplo, a gente vê essa crítica à propriedade privada e como essa alienação da vida à propriedade privada, não o contrário, como pensavam os socialistas utópicos, é muito mais bem explicada, desdobrada por Marx no Capital, né? Claro, uma obviedade, né? Há um processo de acúmulo de estudos e militância que vai se desdobrar de uma forma mais sofisticada, mais rica de determinações no Capital, né? Bom, então, assim, então Marx está começando aqui os seus estudos, né, sobre economia política de forma crítica, por isso que é sempre de crítica. Observe que os títulos do Marx, do Engels, mas sobretudo do Marx, é crítica da crítica crítica, crítica da filosofia do direito, crítica da economia política, ou para a crítica da economia política, mesmo Capital para a crítica, é crítica. O Marx, esse é o foco do Marx, fazer a crítica da economia nacional, nos termos aqui de 44, da economia política, da sociedade burguesa, né? E, é claro, os fundamentos da sociedade burguesa. Então, Marx traz uma explicação extremamente diferente. E observe que eu quero aqui reivindicar o texto de 44 do Engels. Ele está explicando ali, de uma forma muito em relação a um esboço, mas ele está colocando que os fundamentos não tem nada de trabalho de quem é rico hoje, dono de propriedade privada, dos meios de produção, né? Não está meios de produção ainda, mas propriedade privada em geral, dono dos bens, não é fruto do trabalho, essa visão idílica, né? O meu avô trabalhou muito, por isso que nós temos hoje aqui, somos herdeiros, etc e tal. O Engels já está falando isso, e o Marx vai aperfeiçoando isso cada vez mais, aprofundando, né? Como é que se deu esse processo todo? E é o foco do capítulo 24, explicar os fundamentos dessa acumulação originária, a origem da propriedade privada, né? Que tem a ver e está relacionada à expropriação, né, dos meios de produzir a vida da classe trabalhadora. É uma longa explicação, não posso entrar aqui agora, que não daria. Mas, nesse sentido, então, Marx tem uma ideia de trabalho alienado, como ele dando vida à propriedade privada. Eu deveria explicar para vocês aqui o que é o trabalho alienado, mas fica aí, tem bastante gente que vai explicar isso para vocês depois, né? Mas está aberto também para o debate. Então, em 44, Marx já faz apontamentos, né? Claro que isso está muito melhor desdobrado na trajetória do Marx, né? E, sobretudo, como eu citei no capítulo 24, mas eu quero... seria uma espécie de, não final, mas um ponto determinado de chegada da análise do Marx sobre a propriedade. Agora, para entender como é que houve essa alienação, a ponto do trabalhador ficar estranhado em relação à produção e reprodução da vida, é necessário entender conceitos fundamentais do pensamento do Marx, que não surgiu na cabeça do Marx também da noite para o dia. É nesta trajetória de estudo e militância do Marx é que ele vai entendendo, descobrindo essas categorias da realidade, né? E ele vai localizar a existência de algumas formas de produzir e reproduzir a vida. Ele chamará isso, em alguns momentos aqui, de modo de produção. Então, observe que eu estou caminhando aqui para falarmos dos modos de produção. Fundamental para entendermos a existência da propriedade privada, dos meios de produção e toda a concepção depois de vários tipos de propriedade. É claro que quando se fala modos de produção, a gente está pegando Marx, não é apenas, mas é propedêutico. Quando a gente pega várias obras do Marx, não ficou pronto da dia para a noite. Isso é muito importante. Para quem está começando a estudar agora, a gente tem que ter muita clareza disso, para a gente não ficar afobado e ficar numa crise existencial gigantesca. Tem que ir com calma. Né? É um processo. Ou seja, Marx nem sempre falou de cara, modo de produção. Se a gente pegar textos aqui, como, sei lá, ideologia alemã, né, ele está falando de forças produtivas, forças materiais. Né? Se a gente pegar textos dos anos 50,
por exemplo, o 18 do Brumário, a terceira parte, ele também já está falando de superestrutura, depois eu vou entrar nisso. Lembra aí, Urbano, todo mundo que está participando aí, estrutura e superestrutura, ele quer falar isso com vocês no final. Então, assim, é um processo todo, né? Se a gente pensar a crítica, desculpe, a introdução à crítica de 57, que é uma parte dos Grundrisses, ele também está falando ali sobre modos de produção, né? Desculpe, forças produtivas, relações de produção, relações sociais de produção, meios de trabalho, objetos de trabalho. E a gente tem que estudar de conjunto para ter uma noção minimamente profunda e coerente com o pensamento do Marx. Não salva de erros possíveis, né? Mas isso é muito importante. O 18 do Brumário, eu falei rapidamente para vocês, a parte 3 do 18 do Brumário, ele vai fazer uma análise, ele não fala modo de produção, mas ele vai falar também de relações sociais, ele vai falar de superestrutura, né? De relações sociais de produção. Isso é muito rico. Agora, quando a gente começa a estudar o Marx, e isso demora, isso vai um tempo, né? A gente começa a observar, consegue muitas vezes, né? Esse é o esforço, de buscar observar a construção do movimento do conceito. Não é pronto e acabado, né? E onde é que está a verdade? Que pesa aí a crítica de me chamarem de hegeliano. É no processo histórico, real, concreto, material, que está a verdade em relação às coisas. Então, não há uma obra específica do Marx que eu vou encontrar o modo de produção capitalista. Desculpe, os modos de produção. Tem uma obra específica que nós sabemos que é o Capital. Vai tratar, evidentemente, de profundidade, né, sobre o modo de produção capitalista. Mas e os demais modos de produção? Isso está difuso na Constituição da obra do Marx, né? Tem um textozinho do Marx explicando o que é o modo de produção asiático, só, etc. e tal. Talvez o texto que ele avance mais sobre as outras formas, ele chama de forma, não chama nem de modo de produção ainda, que também faz parte dos Grundrisses. É o texto chamado Das Formas Pré-Capitalistas, né? Tem uma edição aqui, deixa eu mostrar. Essa ediçãozinha aqui que eu tenho aqui, ó, um prefácio do Hobsbawm. Mas a edição da Paz e Terra aqui é uma parte dos Grundrisses, tá ok? Quem tiver com o Grundrisses aí de outras edições, do século XXI, da Boitempo, enfim, esse texto está lá. São as formas, né? Essas formas econômicas que veio antes do capitalismo. Ele fala de forma muito geral, é o rascunho do Marx. Isso que não é o texto do Marx falando do modo de produção asiática, do modo de produção primitivo, né? Ele faz referência a essas coisas, né? Enfim, então a gente tem que... Quando a gente vai estudar um autor clássico, né, a gente tem que contar com a ajuda de quem já está fazendo esse caminho. Eu levo isso como um princípio muito importante, né? Então, não ficar aqui uma expectativa de que, olha, tal livro vai estar as formas, os modos de produção estarão aqui. Não, isso está difuso, né? Está difuso e nosso trabalho é difícil. Bom, então, nesse sentido, só para dar continuidade aqui, para que a gente possa entender a propriedade privada no mundo capitalista, precisa entender as determinações da propriedade privada. E elas são históricas. São socialmente construídas. Não é dada por um deus ou um conjunto de deuses. Não é dada pelo mero acaso. A propriedade privada só existe porque alguém privou outrem, para brincar um pouco com a linguagem do John Locke, de tê-la. Seja o sacerdote privando parte da comunidade em ter acesso ao produto produzido a partir da agricultura, seja o homem privando a mulher do acesso a X, Y ou Z da vida, e por aí vai, né? Isso está acontecendo de diversas formas na história. Não existe um padrão único para todos, né? Muito bem. Bom, então nesse sentido, modo de produção, estou fazendo agora esse movimento para a gente chegar de volta na propriedade privada e entender que ele é um elemento muito importante, né? Um modo de produção, quando a gente fala assim, modo de produção, coisas que os manuais falam. Modo de produção é a junção de forças produtivas, né, e relações sociais de produção. Isso é mecânico demais, mas passa de boa, porque nossa formação é bem mecânica mesmo, normalmente, né? Para quem estuda aí na sociedade hegemonicamente, e para quem faz isso, todos nós. A gente é bem mecanicista, a gente tem uma educação bastante focalizada, não absolutamente, mas hegemonicamente, né, etapista, né? Então essas coisas passam tranquilamente. Então, que coisa? Repito, uma definição possível de dicionário. Modo de produção é a junção de forças produtivas e relações de produção. Bom, isso não explica nada. Forças produtivas é uma coisa, relações sociais de produção é outra. Junta as duas e dá vida. Tratar-se-á, então, do modo de produção. Gente, vamos entender uma coisa.
Eu vou falar agora um pouco mais detidamente sobre modo de produção em relação a esses dois elementos importantes, esses dois aspectos. O que eu vou falar agora aqui é uma grande abstração. Isso tudo está junto e misturado. A gente abstrai para poder entender melhor. Mas vocês vão ver que uma força produtiva está relacionada com meios de produção. Que uma força produtiva é também meios de trabalho, instrumentos de trabalho, né? E que todos esses elementos aqui compõem o que nós chamamos de meios de produção. Regina, tudo isso que você falou não são elementos das forças produtivas? Sim, são, mas que também estão relacionados com o quê? Com as relações sociais de produção. Tudo bem? No dicionário, antes disso, rapidamente uma problematização. A tradição soviética, que eu critiquei logo de início aqui, né, apresenta uma espécie de bíblia do marxismo-leninismo, dicionário filosófico marxista, ou de filosofia marxista. Ele teve vários nomes final dos anos 30 até os anos 70, né, e está até hoje aí no mercado. Esse dicionário do pensamento marxista, organizado pelo Rosenthal e o Dini, que é um esforço gigantesco, mas com muitos erros. Esse dicionário muda bastante, claro, as obras estão em movimento, mas não só por isso, porque a burocracia de tempos em tempos tinha que mudar lá as definições das coisas, né? Eles vão delimitar, eles vão determinar que modo de produção é a junção de forças produtivas e relações de produção. Por quê? Porque é assim, ponto final. A gente tem que explicar essas coisas com calma, né? São elementos de uma mesma totalidade. Repito, forças produtivas e meios de produção fazem parte de uma mesma totalidade. Essa totalidade, entendida nos seus aspectos múltiplos, o Marx chamou, no decorrer dos seus estudos, de modo de produção, né? Então, forças produtivas, ou seja, é o processo de trabalho, é a relação do homem, né, com a natureza. E isso envolve uma série de outros elementos. Eu vou retomando para tentar frisar isso melhor. E se a gente pensar, as relações de produção são todas as formas em que o homem... Ou seja, é a sociabilidade em que o homem se constitui para produzir em uma dada relação com a natureza. Vamos de novo? Anota aí. Isso vai ficar gravado depois, aí vocês voltam aí também. Se a gente pensa forças produtivas, eu estou pensando na relação entre o homem e a natureza. Tudo bem? Essa relação entre homem e natureza se dá de diversas formas na história da humanidade. Lá na pré-história, os primeiros hominídeos tinham um tipo de relação com a natureza que não é a mesma que se tinha, por exemplo, na Mesopotâmia, 3.000 a.C., ou no Egito, 4.000 a.C., ou, sei lá, na Grécia Antiga, no mundo feudal, ou na América. Isso vai mudando também, né? Então, observa que essas forças produtivas envolvem uma relação entre homem e natureza, né? E essa relação entre homem e natureza é histórica, né? Hoje nós sabemos disso muito bem, né? Um elemento central aqui é aquilo que a natureza dá para o ser humano, que seja possível ao ser humano a transformação, né? Nós podemos chamar isso de instrumentos de trabalho. Eu até anotei aqui para vocês, meios de produção. Só que daí eu posso também destrinchar, é só uma abstração, está tudo junto. Meios de produção em meios de trabalho, em objetos de trabalho, e é claro, a força de trabalho que opera tudo isso. A força de trabalho, essa capacidade, né, que o homem tem, essa energia para transformar as coisas, com os instrumentos, né, e os meios. Tudo isso dá vida a isso que nós chamamos de meios de produção, que é um elemento, né, das forças produtivas. Tudo bem? Tranquilos? Né? Dentro desse mesmo contexto, que é super diverso, dependendo do momento da história, da humanidade, você tem ao mesmo tempo, não é separado. Ou seja, nós temos o quê? Relações sociais de produção. São as formas, que é exatamente essa questão histórica que eu estou falando para vocês. Ó. Quais são as formas que o homem cria para se organizar, para produzir com esses meios de trabalho, sua força de trabalho, interagindo diretamente com a natureza? É variável. Uma sociedade, aquilo que genericamente se chamou de modo de produção primitivo, um trabalho coletivo, uma forma de organização diferente. Se a gente pensar no modo de produção, linhas gerais, não vou ficar aqui especificando, porque eu nem manjo desse assunto, nesse sentido de esmiuçar. Eu não encontro isso em Marx. Do modo de produção capitalista, todos nós encontramos. Agora, esses outros, Marx só deixou esboço. Né? E é claro, a tradição marxista aprofundou, escreveu milhões de páginas sobre o modo de produção primitivo. Né? Marx escreveu algumas páginas do texto. Né?
Modo de produção asiático, algumas páginas, né? E não é uma coisa só. Sim, tem vários momentos desse modo de produção antigo, né? O modo de produção asiático, o modo de produção escravista, ou ainda o feudal e o capitalista. Para por aqui, Marcos, né? Então é um processo longo. Então, se a gente pensar essas relações de produção, ela vai se modificando, né, no decorrer da história. De um trabalho coletivo, de um trabalho produzido a partir de uma chave, de um fundamento teológico, de centralização, de servidão, de propriedade coletiva pertencente ao Estado, ou ainda, parcialmente, uma parcela das propriedades móveis, não a terra, mas as propriedades móveis relativas ao comércio de algumas pessoas, o momento em que a propriedade é baseada, a forma de produzir a propriedade privada se dá através do trabalho escravo, ou do trabalho servil, ou do trabalho assalariado. Então, observe que tudo isso está muito junto e misturado, né? Não se desespere, porque eu estou falando muito rápido, né? Mas é um curso de apontamentos, né? Não quero ficar repetindo toda hora aqui para virar uma decoreba, mas entenda que forças produtivas e relações de produção fazem parte, é uma abstração, para a gente entender os elementos constitutivos de um jeito de produzir a vida. Isso são as minhas palavras. Um modo de produção. Um modo de produzir e reproduzir a vida. Que jeito que a gente se relaciona diante da que a natureza possibilita, em dado momento da história, que jeito é que a gente se organiza para fazer acontecer o desenvolvimento. Tudo bem? Tranquilos? Nem sempre tem propriedade privada. Por exemplo, nesse modo, chamado muito rapidamente de modo de produção originário, primitivo, né? O trabalho era baseado no trabalho coletivo, né? Você não tem propriedade da terra, você tem posse de um arco, de uma flecha, alguma coisa assim. Mas isso não é a posse no sentido jurídico moderno, dessa categoria desdobrada, concreta, rica de determinações. Marx vai explicar isso lá naquela introdução inacabada de 1857. Né? Agora, a propriedade no sentido jurídico, moderno, né, isso é extremamente desenvolvido na história, nem sempre foi assim. Então, observe que isso aqui é muito importante, porque nem sempre teve propriedade privada dos meios de produzir, no caso a terra, ou depois, enfim, os instrumentos de trabalho também. Então, esse modo de produção são formas de viver que envolve como é que a gente se organiza para produzir de determinada forma em dado momento da história. Eu sei que eu estou sendo muito simplista, mas é o que me cabe aqui falar em linhas gerais neste sentido, né? Isso é muito importante, porque existem muitos manuais que vão trazer para nós aí 2, 3 parágrafos, né? Simplesmente falando força produtiva é isso, né? Relações sociais de produção é isso aqui, e modo de produção importante é a junção das duas coisas. E aí eu peço licença, que eu sei que meu tempo está acabando, peço licença mais uma vez, porque eu preciso então trazer aqui uma leitura rapidamente, um pedacinho pequeno, do próprio Marx. Tá, Jean, com as tuas palavras, modo de produção é um jeito de produzir a vida, que muda historicamente. As formas de se relacionar para produzir mudam radicalmente, mas como é que o Marx traz? Então, vamos ao Marx. Eu estou aqui com o texto W Cultural, com a abertura do livro que ele publicou em 1859, né? Que nós conhecemos como Prefácio de 1859. Uma dada altura do texto, que é curtinho, ele diz o seguinte, abre aspas, com licença. O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de fio condutor aos meus estudos, pode ser formulado em poucas palavras. Muita atenção. Na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes da sua vontade. Relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada do desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção formam a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo, em geral, de vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a consciência. Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou o que nada mais é do que a sua expressão jurídica, como as relações de propriedade dentro
das quais aquelas até então tinham movido. De forma de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações se transformam em seus grilhões. Sobrevém, então, uma época de revolução social. Com a transformação da base econômica, toda a enorme superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez. Então, observe o que ele está colocando. Ele não está também explicando, olha, eu vou explicar para vocês agora aqui, meus caros leitores aqui de 1859, o que é modo de produção, que é composto por forças produtivas e relações sociais. Ele não está preocupado em explicar isso aqui, não. Ele está colocando, ó, em linhas gerais, o fio condutor, em linhas gerais, né? E ele traz aqui uma consideração importante que está em processamento. Essa ideia frasal, que diz o seguinte, não é a consciência dos homens que determina o seu ser social, já está na ideologia alemã, em que o Engels também está falando isso. Só que ele fala de forma muito mais geral, muito mais abstrata, na realidade. Né? Ele está falando assim, não é a consciência dos homens que determina a vida. Agora aqui, a coisa está se desdobrando, está ficando rica em determinações. Não é simplesmente a vida genérica, é o ser social. Isso é muito importante. E aí ele vai dizer o seguinte, e termino, né, de citar, dizendo isso aqui. Em grandes traços, observa, ó, o meu fio condutor, isso é importante, gente, isso é muito importante para poder entender que tem nada de determinismo, nada de economicismo, etc. e tal. Ele diz mais para frente, em grandes traços, ó, isso significa em linhas gerais, em grandes traços, podem ser caracterizados como épocas progressivas da formação econômica da sociedade, os modos de produção, 2 pontos, asiático, antigo, feudal e burguês moderno. As relações burguesas de produção constituem a última forma antagônica do processo social de produção. Antagônicas não em um sentido individual, mas em um antagonismo nascente das condições sociais de vida dos indivíduos. Observem que ele está falando de alguns modos de produção. Ele não está explicando cada modo de produção. Há um conjunto de textos, que eu já fiz referência aqui hoje do Marx, em que a gente pode buscar elementos desses vários modos de produção, que ele aponta aqui em linhas gerais. Isso é importante. Não é absolutamente esses modos. Em nenhum momento ele está falando que essa sucessão é linear, etapas a serem necessariamente cumpridas, como, por exemplo, uma espécie de teoria da história, em que primeiro vem o modo de produção asiático, depois o feudal, depois o burguês. Não é assim que funciona. Isso não está escrito aqui. É questão de interpretação do texto. Deveria ser algo basilar. Mas observe que aqui nesse texto 59, que é um texto cheio de determinações em relação aos textos de 44, 43, que também são vitais, ele não fala do modo de produção primitivo. Mas ele já tinha escrito aqui nos Grundrisses, nessas formas, uma forma... Por que ele não traz isso aqui? Porque não está muito bem elaborado ainda. Esse modo de produção primitivo, ele está coexistindo. Esses modos de produção coexistem. Ele vai percebendo isso. O que é chamado de modo de produção asiático, né? É o modo de produção na Mesopotâmia, é no Egito, mas também em relação a algumas teocracias do momento que ele está descrevendo aqui no século XIX. Então, os modos de produção, aquele que é predominante em dado momento da história, ele absorve, ele provoca a incorporação, fazendo a subsunção dos modos que precederam aos seus interesses. Né? Então, observa, lembra rapidamente aqui o manifesto do Partido Comunista. Né? Ele se refere à China, né? Ou seja, se os canhões não... Uma coisa assim, se os canhões não conseguiram destruir as muralhas da China, mas as mercadorias detonaram todas elas. Né? Ou seja, a Índia, em relação à Índia, é a mesma coisa. Né? Agora, não quer dizer que outras formas de produzir a vida não continuaram existindo, mas continuaram existindo subordinadas ao modo de produção predominante, hegemônico, aquele que subsume, aquele que incorpora. Né? Então, nesse sentido, é muito importante, porque não há respaldo, nem no texto do Marx, de uma ideia linear dos modos de produção. Né? Inclusive, esse modo de produção asiático, na tradição que eu critiquei inicialmente aqui, vai ser até retirado. Né? É como se não existisse um modo de produção asiático, marcado pela teocracia, né? O servilismo, produção coletiva, pouca propriedade privada, tinha propriedade privada no comércio, mas a propriedade da terra, né, como um meio central de produção, pertence a um monarca, né, um governo teocrático, etc. e tal. Muitos os críticos associavam isso com o próprio stalinismo, e aí acaba sumindo nos dicionários essa referência ao modo de produção asiático. É um assunto longo. Um historiador importante no Brasil, chamado Ciro Flammarion Cardoso, né, que já faleceu, infelizmente,
se deteve sobre esse assunto, essa discussão sobre o modo de produção asiático na pena do stalinismo, né? Mas não é nosso objeto aqui. Então, nesse sentido, para entendermos o que é a propriedade privada, há um movimento a ser feito para entendermos o desenvolvimento desses modos de produção. Como é que, no decorrer da história, os homens se organizaram, né? E como é que ele intervinha na natureza. Né? Isso tem modificações gigantescas. Né? Isso é importante porque tira aquela ideia supostamente fundamental de que a propriedade privada é uma coisa dada por Deus, aos descendentes do Adão. Ou ainda, que a propriedade privada é fruto do trabalho, né, dos homens virtuosos, John Locke. E é claro que a síntese maior que a gente pode encontrar, inclusive para entender o que é modo de produção e a propriedade privada, é o Capital do Marx. Todo, o Capital todo. Né? Inclusive, há várias referências, não só no Capital, no tomo 1, mas no 2 e no 3 também. Né? Eu fiz aqui um momento de falar das obras do Marx. Eu posso colocar isso depois para vocês, vai ficar muito longo aqui se eu me deter a isso agora, mas o que eu quero chamar a atenção é que, para que a gente possa entender, na tradição marxiana, né, ou marxista revolucionária, o que é uma propriedade privada, é muito importante a gente entender que são os modos de produção. Quando a gente começa a entender, a partir das contribuições de Marx e de muitos outros marxistas, isso aqui chama a atenção do Marx, a gente consegue observar que aquilo que, no primeiro momento, a propriedade, como parece na Constituição, né, é um dos fundamentos, um dos pilares da Constituição dos direitos de igualdade jurídica entre todos, ter direito à propriedade. Isso não explica o que é propriedade. Só define que todos, diante da lei, têm os mesmos direitos de ter a propriedade. Quando a gente começa a analisar de uma forma crítica, e essa contribuição, uma das contribuições do Marx, as formas de produzir e reproduzir a vida, sempre em movimento na história, os modos de produção, a gente vai ver, primeiro, que propriedade privada não surgiu do nada, nem a vontade de Deus, e nem fruto do trabalho dos antigões que trabalharam pra caramba e deixaram herança para os bonitão de hoje. Família quatrocentona de São Paulo, etc, etc, etc. Né? É a crítica que o Marx faz, aquela ideia que a burguesia tinha e vendia para os quatro cantos do mundo, expressa no John Locke, por exemplo, da acumulação originária. Marx vai falar, isso não existe. Isso que vocês estão chamando aí de acumulação originária, acumulação primitiva, na realidade, é uma história escrita com a ferro e fogo na história da humanidade. Né? Com um monte de expropriação, eu não estou explicando aqui, né, todo esse processo de expropriação, eu gostaria muito, mas o tempo, né, me faz ter preocupação de não entrar nesse aspecto, embora seja totalmente pertinente em relação ao que eu estou falando aqui com vocês hoje. Mas é muito importante nesse sentido a gente ir buscar Marx. Né? Não só o introdutor é importante, como ponto de acesso, propedêutica. Agora, para entender esse processo, como ele aconteceu, por exemplo, no caso particular da Inglaterra, isso está escrito, muito bem escrito, no capítulo 24 do Capital, né, em que o Marx vai contando, vai demonstrando, né, vai desvelando todo esse processo de longuíssima duração, de expropriação dos meios de produzir a vida, das mãos da classe trabalhadora, concentração disso, né, nas mãos dos expropriadores, e evidentemente sobrando apenas uma coisa, a classe trabalhadora, que é a força de trabalho, essa capacidade, né, essa energia que ele pode despender para produzir, agora, a partir de uma nova forma de organizar a vida, em que as relações sociais privaram, a forma de organizar a vida, priva o trabalhador, que antes era dono dos meios de produção, dos próprios meios de produzir a vida. Né? Meios de produção não é a vida material. E nesse sentido, ele tem que fazer o quê? Vender a força de trabalho. E o fruto desse trabalho, o resultado, o desdobramento desse trabalho, é também um processo alienado, estranho, estrangeiro ao trabalhador. Né? Bom, enfim, falei muitas coisas aqui. É claro que, então, nesse sentido, para sintetizar, quando nós consideramos todo esse processo histórico, bem ou mal colocado aqui por mim, e voltamos, no segundo momento, com a pergunta, com a problematização, o que é a propriedade, a gente pode observar que não é simplesmente um direito garantido por lei. Isso não explica nada. É fato que assim está dado, mas também é fato que afirmar que a propriedade privada é um direito garantido por lei, isso não explica o que é ela. Então é necessário esse movimento para entender essas várias determinações de como a sociedade se organiza em um dado momento da história, e que a gente vai observar que nesse processo de longuíssima duração, essa totalidade histórica, aos trabalhadores foi retirado, né, até mesmo o direito de catar lenha, a sua enxada, o gadanho, etc, etc.
Marx trata o caso muito específico da Inglaterra, que não deve ser tomado como linha geral para a Rússia, para o Brasil, para o Peru, para o México. Faz parte das tarefas do movimento revolucionário analisar as particularidades históricas. Né? Marx coloca em linhas gerais e a particularidade, sim, foi assim que aconteceu na Inglaterra, não quer dizer que será assim em outras partes do mundo. Né? Responderá ele depois para Veras Azulis em relação à Rússia. Né? Porque já tinha ali no finalzinho do século XIX aquela ideia de massificar e pegar uma lei geral da crítica do Marx e entender que o processo que ele analisa especificamente, por excelência, na Inglaterra, será necessariamente o mesmo processo que vai acontecer na Rússia, ou na Índia, ou na África do Sul, ou no Congo belga. Não é. Tem particularidades de como se organiza a vida, né, em um dado momento. E é claro, dentro de um certo modo de produção, você tem linhas gerais fundamentais. Né? Mas como esse processo ocorre, de fato, é importante que a gente entenda as particularidades de cada lugar. Isso é muito importante, é exatamente o que a tradição stalinista jamais fez. Colocou modelos a serem seguidos, né, pelo mundo afora. Bom, nós sabemos a tragédia que virou, né, e quanto isso ajuda as pessoas a se afastarem do pensamento marxista. Né, uma espécie de dogma. Bom, eu sei que já falei bastante aqui, eu sei também que o Urbano tem um tempo aí, né, Urbano? Horário, enfim. Então, eu estou preocupado com o tempo aqui, não sei como é que está o debate aí, se tem muita pergunta. Então, em linhas gerais, eu acho que é importante entendermos, né, que para sairmos dessa abstração, essa coisa vazia, né, a princípio vazia, a gente precisa abstrair, né, abstrair entendendo esse processo histórico que eu coloquei muito rapidamente aqui, mas, ou seja, todo um processo histórico de constituição da realidade social. É necessário aprender essas determinações da realidade. Do contrário, a gente vai ficar repetindo que a propriedade privada é um direito que cabe a todos os indivíduos. Né? Inclusive, sendo marxista, reafirmando e reproduzindo isso. É um direito de todo cidadão. Que é uma aberração isso. Né? Porque quando a gente começa a analisar qual é o desenvolvimento, e o surgimento e efetivação da propriedade privada, é exatamente na expropriação histórica que vai levar à negação e o estranhamento, fazendo com que o trabalhador se sinta um estrangeiro na sua forma de produzir a vida. Isso pensando aqui no modo de produção capitalista. Mas como é que foi, Jean, em relação aos outros modos de produção? Eu não sei. Não sei, porque inclusive o Marx também nunca estudou. Né? Ele apontou. Agora, tem outros marxistas aí que vieram depois, século XX, XXI agora, que tiveram em relação a isso, e é muito importante. Né? Sei lá, o modo de produção primitivo. Procurem aí o William Shaw, um historiador norte-americano muito importante, que tem um trabalho sobre a teoria da história em Marx a partir de uma análise da sociedade primitiva. Isso é muito importante. Agora, isso é o William Shaw, não é Karl Marx. Né? Enfim, e aí eu acho que é importante delimitar dessa forma também. De fato, é interessante essa coisa, né? Que quando a gente analisa essa relação entre as forças produtivas e o modo de produção, tem uma tendência a reduzir isso a uma simplificação. Né? Tem uma questão muito interessante para a gente pensar sobre o marxismo, principalmente a partir das declinações que foram feitas de vertentes stalinistas, que tenta transformar o Marx num pensador esquemático, simplista, cheio de esquemas, né? Ou seja, então parece assim, você fica meio... Isso foi uma dificuldade no Brasil, né? Não somente no Brasil, nas periferias do capital, na África, Brasil, América Latina, porque aí o Brasil foi feudalista, não foi feudalista, ou seja, era uma forma tão esquemática e tão redutora, né, de tentar colocar o Marx como um formulador de fórmulas, né, assim, esquemáticas, né, para colocar. Isso empobrece muito, né, tanto o debate intelectual, empobrece o próprio Marx, né, porque aí, legal, essa relação entre força de produção e modo de produção. Então, vamos analisar isso em cada lugar, né, em cada local, em cada cidade, em cada país, né, entendendo como é que se dá esses processos de acumulação primitiva, né? E aí é muito interessante, porque se repete, né? Você vê esse ciclo de expansão econômica para a região do Centro-Oeste e da Amazônia, é acumulação primitiva de novo, né? Ou seja, sem ciclos de acumulação primitiva. E aí é interessante, né? É grilagem, né? O cara vem, grila a terra, depois ele legaliza a terra, aí o outro compra, né? Já é atividade de acumulação, de circulação, e aí vira agronegócio e vira pop. Né? Ou seja,
E isso em 50 anos, em 60 anos. Essa foi uma discussão interessante aqui em São Paulo sobre a aldeia aqui no Jaraguá, com os indígenas, quando eles foram discutir a relação da propriedade, quem era dono ou não daquele território, né? E chamaram os historiadores para notificar, né, a partir das suas pesquisas, como é que se dava essa relação de formação da propriedade nesses lugares. E aí o que é tão maluco a gente pensar sobre isso é que os historiadores colocaram a juíza numa saia justa, porque praticamente 90% das terras em São Paulo foram griladas, né? Ou seja, verdadeiros esquemas de grilagem com cartórios, com parlamentos, né? E aí é interessante a gente pegar essa ideia do modo de produção e trazer isso para analisar a realidade mesmo, né? Ou seja, como é que se dá, por exemplo, nos territórios. A gente fez umas lives aqui sobre meio ambiente, eu achei muito interessante, cara, como as pessoas têm uma consciência política de luta sobre isso. As catadoras marisqueiras de Cascavel, no litoral do Ceará, ela dizendo o seguinte: olha, esse terreno que eu estou aqui, ou esse território, tem dois projetos em disputa, né? Um é da indústria do turismo e da especulação imobiliária, que os caras chegam e dizem, não, nós temos o domínio da terra e a partir de agora é nossa, né? E aí ela diz, e a outra é uma relação que eu estabeleço de uso com o território, né? Aqui eu criei meus filhos, aqui eu fui criada, aqui eu tenho uma relação ancestral com a paisagem, com o território, ou seja, e aí em cima disso você entende essas relações de modo de produção e força produtiva, ou seja, então é muito mais uma chave para a gente analisar a realidade e como um processo político do que dentro de um outro, de esqueminhas, no caso. E tem um componente aí interessante que eu acho que seria bom a gente pensar, é a relação do Estado. Ou seja, esse Estado é fruto dessa relação das forças produtivas e o modo de produção. Então, o Estado sempre, enquanto existir Estado, vai existir violência organizada de classe. Por isso que essa coisa daqui da tradição nossa, da teoria comuna, a partir da Comuna de Paris, a necessidade de pensar o fim do Estado. E não esse papo de Estado socialista, Estado comunista, né, porque aí são extremamente contraditórios. Enquanto existir Estado, vai existir essa relação com violência organizada de classe e propriedade. Né? E propriedade. Exato. Uma coisa importante, eu acho que tem muito a ver com o jeito. Normalmente fala assim na historiografia, a recepção do marxismo, por exemplo, na América Latina. Veio muito, só que não é só para a América Latina, né? Veio muito pelo positivismo, acho que em vários lugares. Né? E que tem a ver com essa epistemologia, criticadíssima para o Marx. E passa a partir do Urbano. Porque, predominantemente, a nossa formação vem o direito se fundamenta nisso, a nossa educação se fundamenta no positivismo, né? Nas suas várias vertentes, mas enfim, essa ideia posta. E aí esses esquemões passam batido. Isso foi reproduzido na União Soviética, né? Não só no mundo capitalista, né? Mas ou seja, essa perspectiva epistemológica pobre, paupérrima, também é reproduzida, né, com consequências, acho que mais drásticas, pela União Soviética e reproduzida pelo mundo afora. E por isso passa batido. Né? Modo de produção, é isso aqui. Não sei se eu me fiz entendido por todos aqui, mas eu tentei não ficar dando definições prontas e acabadas. Porque isso é fundamental. Porque no caso da Inglaterra, opa, pega lá, pega o volume 1 do Capital lá, vai ler lá o capítulo 24, ele vai explicar o caso da Inglaterra. Né? Não é o caso necessariamente, ele mesmo vai falar. Né? Só que lá nos Grundrisse ele fala, no Peru não foi assim que aconteceu, e não foi assim também que aconteceu no Brasil. Cita lá o Brasil. Né? Tem que estudar essas particularidades. E aí a gente pega o quê? Olha só, coisa mais grotesca e complexa. Se cria um modelo, como você falou, se cria um modelão, exporta-se com toda aquela potência que era a União Soviética, em relação ao parque gráfico, etc. e tal, que são modelos pré-concebidos. Pessoal, isso é idealismo. É exatamente que Marx passou a vida inteira se digladiando, se pegando, criticando, né, essa proposta esquemática idealista. Né? E não é só aquele papinho, Marx colocou a dialética na cabeça, não vou entrar nisso, que é muito vulgar. Mas, ou seja,
o marxismo no século XX, hegemonicamente, não é todo mundo, é claro, mas hegemonicamente, exporta um modelo idealista a ser aplicado. José Carlos Mariátegui teve problemas com o Partido Comunista no Chile. Não dá. Caio Prado, no Brasil, teve problemas com o PCB. Falou, desculpa, não dá. Tem que entender, não entender ainda o método dialético. E o Caio Prado fala certinho, né? O método dialético do Marx. Né? Não é esses modelos pré-concebidos. Isso aí tem a ver com outra perspectiva. Não, o que surgiu de livros, assim, o feudalismo no Brasil, assim, né? E uma coisa assim, extremamente de uma epistemologia a partir de um território europeu mesmo, assim. É como se fosse uma transferência histórica no mundo todo a mesma coisa, ou seja, é um negócio. E aí o Mariátegui deu um nó, né? Porque disse, olha, eu sinto muito, aqui tem a questão indígena, né? Ou seja, são outras relações, né? Os marxistas africanos, né? E aí o dogmatismo, né, que gerou esse empobrecimento. Então, o que é interessante a gente perceber essa relação, porque tem um elemento aonde se manifesta essa relação das forças produtivas e das relações de produção, ela, até agora, como fenômenos históricos, né, vamos dizer assim, como história, a gente percebe o Estado, né? A concepção de direito, a concepção de Estado, a concepção de propriedade, né? E as pessoas vão se engajando numa perspectiva de análise, né? Aí dá para entender. Senão fica muito abstrato, né? Exato. E a ideia de Estado, já apontada, o Locke, eu fiz questão de colocar o Locke aqui, gastei um tempo com o Locke, porque ele é muito honesto intelectualmente. Sim. Ele vai explicar, o Estado é criado para isso aqui, ó, proteger a propriedade privada. E esse fundamento vai ser reafirmado pelo Marx, e principalmente pelo Engels. Se a gente pensar lá no finalzinho, quando ele escreve lá a origem da família, da propriedade privada e do Estado, né, que ele retoma ideias esboçadas lá no início da sua vida, né, e vai desdobrar com maior profundidade. Né, ou seja, a ideia de que o Estado tem uma função muito nítida. Olha para a Comuna de Paris, a gente vai ver qual é a função do Estado. É reprimir a classe trabalhadora e proteger os donos de propriedade. Locke já falava isso. Né? E aí, era sócio da Companhia das Letras, da Companhia das Índias, né? Então, exato. Ele fazia parte de uma das maiores companhias de escravos. Né? Mas, assim, o papel do Estado é esse. Agora, tá, isso não é novidade, não deveria ser novidade. A questão é que a gente tem que reafirmar com força, e eu não entrei muito para trazer o elemento Estado, porque eu sei que vai ter companheiros que vai tratar exatamente sobre o Estado aqui nesses encontros, né? Mas só adiantando, ou seja, o fundamento do Estado é proteger os donos de propriedade privada dos meios de produção. Não é só o dono, não é dono do iPhone, o dono do livro, o dono da jaqueta, do chinelo, é os meios de produção, é um tipo específico de propriedade privada. Né? Não tem nada a ver com essa posse que acaba juridicamente sendo uma propriedade, a camiseta, etc. Está falando, os trabalhadores foram expropriados dos meios de produzir a vida, que dá condições de fazer camiseta, chinelo, casa, etc. É outra escala. E o Estado é criado para proteger isso. E isso, Urbano, é muito importante, porque hoje em dia, parte da tradição marxista ignora absolutamente um dos fundamentos centrais do pensamento do Marx, do Engels, dos revolucionários, que é exatamente a crítica impiedosa, como o Marx dizia quando era garoto, a crítica desapiedada à realidade, no caso do Estado, que continua sendo, né, garantir o quê? Eu até notei aqui, ó, por exemplo, do ano passado, o orçamento do Brasil, caso brasileiro, do ano passado, 1,96 trilhão é para poder proteger a propriedade privada, pagar juros, né, dívida com a propriedade privada, com capital. Né? O restante desse orçamento minoritário vai sendo distribuído, né, para educação, saúde, habitação, pífios, assim, extremamente pífios. Essa bolacha, esses dados são da Auditoria da Cidadã da Dívida. Né? Esses dados são muito importantes, eles não explicam a realidade por si só, mas são dados empíricos fundamentais que demonstram, né, que ajudam a sustentar a tese central, que o Estado ele não é para todos, como Lula fala, ou como outros aí falam. Né? Ou seja, o Estado ele é esse mesmo. Obrigado, Urbano, perfeito. Porque, na realidade, virou um tabu, né? Nem PT, nem PSDB, nenhum desses partidos. Né? Esse daqui é de 2019. Hoje já tá 50%, viu? Então. O de 2021 foi 50%.
né? Mas assim, em proporção, mas o valor é o mesmo, foi 1 trilhão. E a Previdência saiu de 25 para 19, né? Então, você vai vendo... Entanto, no jornalismo é interessante, eu dou uma disciplina chamada checagem de fatos. E aí a gente está estudando 10 anos desse gráfico, tá entendendo? Para analisar a partir do que o jornalismo fala, né, e a partir do gráfico, né? E aí você vê o seguinte, isso aqui é uma imensa transferência de renda, né, de mais-valia, né? Exatamente. Tá entendendo? E aí é engraçado, né? O Estado faz o seu papel de capitalista coletivo, né? Ele opera no atacado, né? E a gente fica fazendo política no varejo, né? Coisinha, né? Exato. E grande parte da esquerda, que se coloca como revolucionária, marxiano, coisa do tipo assim, naturaliza. Mesmo com esses dados empíricos, naturaliza, né? Ou seja, é uma negação absoluta do pensamento do Marx, do pensamento dos revolucionários, né? Sim. Então, por isso que eu acho que essas ideias, discursos, lives, discutir os fundamentos básicos é muito importante. Claro. Porque muitas pessoas bem intencionadas, eu sempre falo aqui, Urbano, vou repetir, vou ser redundante de novo, bem intencionado, o inferno está lotado, né? De que mais Estado vai melhorar a vida antes de pingar no DCK. Isso é proposta dos burgueses. É proposta da social-democracia. Nunca foi a proposta dos revolucionários. Nunca. Né? Então é preciso dizer o óbvio muitas vezes. Então, nesse sentido, quando a gente fala propriedade privada, a gente tem que entender que tem toda uma série de determinações para poder realmente entender o que é propriedade privada. Né? A posse existe desde a pré-história. Posse de uma rua, como eu falei, etc. E tal. Agora, como isso vai sendo construído, a ideia de propriedade privada dos meios de produção, é algo mais desdobrado. Né? E no capitalismo tem seu auge gigantesco. Né? A ponto de nos educar e acharmos, por exemplo, que ao passo que somos assalariados, só temos força de trabalho para vender, somos também donos de propriedade. A gente tem posse jurídica de alguns bens, é verdade, mas isso não quer dizer que isso é propriedade privada dos meios de produção. Eu acho que desde o manifesto, o Marx já até diz isso, acusa-nos de ser contra a propriedade privada. E ele diz, é a própria acumulação de capital que propõe o fim da propriedade privada no sentido de que ela se concentra. Exato. Né? Lembra a crítica dele com o Proudhon? O Proudhon vai dizer, ó, propriedade é um roubo. Daí o Marx vai falar, ó, peraí, calma, nem toda tipo de propriedade. Aquela propriedade, aquele bem privado que eu tenho, fruto do meu trabalho, são bens importantes para a gente se objetivar, se humanizar. Né? Então, aí já vem essa briga aí, esse debate riquíssimo, né, com o Proudhon. O Jean e os convidados aqui, todo mundo está presente, né, que falaram aqui pelo chat. Eu fui acompanhando, de certa forma o Jean já foi também respondendo, assim. Eu acho que no próximo programa, no lugar de começar às 17, vamos começar às 16 horas, para dar um pouco mais de tempo, porque a minha agenda fica muito apertada aqui. Queria comunicar que amanhã nós teremos uma live com a Maria Luísa Fontinelles, chamada Mulher de Luta, e que as pessoas também divulgassem nas suas redes sociais, nos seus ambientes, esse cartaz que a gente tem aí na internet e tudo, que é um pouco para as pessoas terem um panorama das lives, né, do que acontece. Então, essa é de 2022, eu coloquei algumas de 2021, mas a tendência é a gente tentar fazer por anos, né, e criando um projeto aí. Obrigado, Jean, obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente até agora. A gente vai ter que dar aqui um encerramento. Um abraço fraterno, Jean. Um abraço, pessoal. Um grande abraço para todo mundo aí. Tá joia. Abração. Tchau, tchau.